com você? Comigo tudo ótimo. Super feliz por estar aqui com você para hoje nós vivermos juntos mais uma aventura e viajar. Eu já te disse que o quarto ano viaja sempre, não é verdade? Hoje nós vamos viver uma aventura na aula de história e nós vamos conhecer uma comunidade tradicional incrível, cheia de cultura e identidade. Mas para isso, antes nós vamos viajar. Mas não é de avião, não. Você está pensando que vai viajar de avião hoje? Não, não é de avião, quarto ano. Hoje nós vamos viajar, de caravelas. Olha que bacana essa caravela. É, exatamente. Quando, em 22 de abril de 1500, as caravelas da expedição de Pedro Álvares Cabral avistaram uma terra e eles olharam lá, ó, e gritaram: "Terra à vista! Terra à vista!" Muito bem, eles acharam que se tratava de uma ilha, por isso que o primeiro nome que eles deram foi o quê? Ilha de Veracruz. Nós vimos isso lá, né, na carta de Pero Vaz Caminha, nós vimos na aula de português. Mas não era uma ilha, era um grande território. Pessoal, e esse território, será que só tinha natureza e animais? Não, de jeito nenhum. Aqui, pessoal, havia uma grande comunidade. Estima-se que no século XVI havia, morando aqui no Brasil, cerca de 2 a 4 milhões de pessoas, né, de indígenas, e divididos em diversas comunidades. Sim, divididos em diversas comunidades. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, nessa terra já tinha habitantes. Eles chamaram esses habitantes de índios, já que eles pensavam que estavam chegando na Índia, não é verdade? E esse nome permaneceu, os índios, os indígenas do nosso país. Se você pensa que os índios indígenas são apenas um povo, não, de maneira alguma, são diversos povos. E eu vou colocar para você aí o mapa, para você dar uma olhadinha em quais são, para você ter uma ideia da quantidade de povos diferentes, de comunidades diferentes indígenas habitavam no Brasil nesta época do século XVI. Só um pouquinho que você vai ver aí na tela, tá certo? Você tá vendo aí no mapa e nós temos aí diversas comunidades. Entre elas nós temos Yanomami, Omaguá, Baré, Chavante, Bororó, Caiapó, Botocudo, Goitacá, Tupinambás, Caeté, Potiguara, Tabajara, Carajá, Aimoré, entre outros. Eram diversos povos, diversas comunidades indígenas que habitavam no Brasil. Hoje, pessoal, são cerca de 239 ou 240 povos indígenas com aproximadamente 150 línguas diferentes. O IBGE de 2010 estimou 870 mil aproximadamente indígenas vivendo no nosso território. No território que na verdade era primeiramente deles, né, pessoal? Porque os portugueses chegaram aqui, eles já moravam aqui, eles já tinham o seu modo de vida e foram os portugueses que chegaram primeiro e depois foram chegando outros povos, né? Espanhóis, holandeses, japoneses, italianos, entre outros, né? Alemães também vieram para colonizar o Brasil posteriormente e foram se misturando e criando uma nova cultura. Porém, os povos indígenas hoje são em torno de 870 mil, mais ou menos, no Brasil, sendo que 324 mil aproximadamente vivem em cidades, em ambientes urbanos, e o restante, a grande maioria, 570 mil mais ou menos, eles vivem em área rural. Estas são comunidades tradicionais que desejam viver, viver a sua maneira, né? Viver de acordo com as suas tradições, de acordo com as suas atividades próprias no seu próprio território.
Muito bem. Vocês acham que os indígenas, a gente pode enquadrá-los em comunidades tradicionais? Nós vimos um quadro na página 119, eu vou repassar com você agora para a gente ver se os povos indígenas, especialmente esses que vivem nas comunidades, que vivem nas propriedades rurais, territórios rurais, se eles podem ser enquadrados como comunidades tradicionais. Será que eles realizam suas atividades atividades de trabalho de forma artesanal? Sim, não é? Eles compreendem a fase da lua, observam a natureza e utilizam estes conhecimentos para poder organizar a sua vida diária? Sim, com certeza. Conhecem lendas e mitos locais e acreditam nessas narrativas? Com certeza, eles têm muitas lendas. Eles costumam morar no mesmo lugar por várias gerações? Eles desejam, né? Se eles pudessem ter a sua propriedade, o seu território protegido, é o que eles mais desejam, é viver numa propriedade durante várias gerações. Eles produzem grande parte da sua alimentação. As comunidades que vivem isoladas atualmente, sim, elas produzem. As outras têm um certo intercâmbio aí com o meio urbano e parte produz e parte acaba adquirindo, não é? As crianças aprendem com os mais velhos os conhecimentos para o trabalho e a vida em geral. O conhecimento é passado de geração a geração? Sim, também. Então, nós percebemos que as comunidades indígenas, elas são consideradas comunidades tradicionais. E para isso, existe aí uma proteção da Constituição. A Constituição, no artigo 231, assegura, ela reconhece a organização social, os hábitos, os costumes e as tradições, as diferenças culturais dos povos indígenas, assegurando-lhes o direito de manter sua cultura, identidade e modo de ser, colocando-se como dever do Estado brasileiro a sua proteção. Esse é parte do artigo 231 da Constituição brasileira, que garante essa proteção às comunidades indígenas. Mas para que esses direitos sejam realmente garantidos, é necessário que eles tenham um território para poder habitar, porque justamente a manutenção da cultura destes povos depende de um local para habitar, onde elas vão praticar o seu meio de vida e passar de geração a geração, reproduzindo assim a sua cultura para que ela permaneça. Eu quero ler com você. Continua.